Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Hoje vamos falar mais um pouquinho da nossa geografia. A aula passada nós falamos a respeito da população brasileira e hoje, para fazer um gancho com esse assunto, nós vamos falar a respeito das migrações, tá? Eu já falei isso um pouco, tá? Nos tópicos anteriores, mas eu falei sobre a questão das migrações, dos fluxos migratórios no mundo, tá? Hoje nós vamos falar exclusivamente o quê? Do Brasil, tá, pessoal? Vem comigo. Bem, então a gente começa, como vocês todos sabem, nós fomos uma colônia, né, de Portugal, e nós tivemos um histórico de exploração, tá? Vinculado ao quê? Atividade econômica, ao dinheiro, tá? Então, isso, tá? A questão econômica, ela impulsionou praticamente todos os fluxos migratórios dentro do território nacional, tá? A gente começa aqui como, tá? A questão do século XVII e século XVIII foi o quê? A questão da exploração do ouro, tá? Então, isso fez com que muitas pessoas ao redor do território nacional fossem para onde? Para Goiás, Mato Grosso e principalmente a região de Minas Gerais, tá? Então, como todos sabem, né? Um fala para o outro, então acaba que movimentando as pessoas em prol do quê? Do lucro, de dinheiro, de capital, ou da uma opção de uma nova vida, tá? Então, isso vem impulsionando aí a questão dos fluxos migratórios. Aqui eu coloquei essa foto que representa o quê? A questão da produção de café em território nacional. Só que esse aqui foi uma outra região, não foi a região aonde? A questão do interior de São Paulo, tá? Então, mudou, né? Então, em contrapartida, as pessoas estavam indo para lá. Então, assim, quer dizer que de acordo com a atividade econômica naquele determinado espaço de tempo, determinava a questão dos fluxos migratórios, tá? Então, as fazendas de café, os grandes produtores de café movimentaram muito, tá? Com a esperança também de mão de obra, enfim, de ganharem mais. Então, essa região aqui foi onde? Então, nós saímos de Minas e fomos para o interior de São Paulo, tá? Bem, aqui no século XX, o que aconteceu? Tá? Nós tivemos aqui a questão da instalação de um boom, né, como eu falei para vocês, da questão das indústrias em território nacional. Tá? Nós tivemos, claro, aqui no território, em território nacional, especificamente a questão sudoeste, que é a cidade de São Paulo. Por quê? Porque nesse período foram instaladas muitas indústrias em São Paulo. Então, houve o quê? Uma centralização industrial. Então, isso ocasionou, sim, muito fluxo para essa região. Até então, porque na aula passada a professora também comentou a questão do inchaço urbano, tá? Ainda hoje isso ocorre, tá? Ainda há, sim, pessoas que vão para essa região, principalmente para a cidade de São Paulo, em busca de melhores condições de vida e principalmente de melhores empregos, tá? Bem, nós temos aqui também outra consequência que contribuiu para essa questão migratória dentro do território nacional, foi a questão do êxodo rural, tá? E esse é um movimento, esse é um processo que ele está, ele não aconteceu e parou, tá? Ele vem acontecendo nas últimas 5 décadas, tá? Ou seja, nos últimos 50 anos. Então, eu já falei para vocês aqui quais foram os fatores que estimularam essa questão do êxodo rural. Primeiro, a questão da Revolução Industrial, né? Você trocar a mão de obra pela máquina, tá? Melhorar essa questão da indústria, né? Do jeito de se produzir, mudar isso. Então, você já teve a questão da implantação das indústrias nos grandes centros, tá? Você teve a mecanização do campo, que foi a questão da implantação do maquinário todo, tirou o serviço de muita gente. E outra questão que eu deixei de falar para vocês, que eu falei que eu ia comentar só agora, do fator, que é o estímulo financeiro do governo para os grandes empresários, os grandes latifúndios, ou seja, grandes áreas de produção, eles recebem incentivo. Então, o pequeno produtor, ele fica realmente, às vezes ou muitas vezes, sem esse incentivo e uma tendência comportamental também. Além disso, ou ele pode, às vezes, ser assediado por um grande latifúndio para que venda a sua área,
para completar a produção dessa grande área, né, dos grandes produtores. Outra questão comportamental. O pequeno produtor, ele tá ficando sem mão de obra. Porque geralmente, quando ele tem filhos, os filhos vão estudar na capital. E a grande maioria não retorna para o campo. Ele fica na cidade. E até mesmo, às vezes, isso não é só restrito ao campo, isso é uma tendência comportamental do brasileiro, que a mão de obra de determinados serviços estão cada vez mais escassa. Por quê? Porque geralmente quem faz o serviço do campo não quer que o filho continue nessa profissão. Quem é doméstica, quem faz faxina, geralmente tem filhos, ou principalmente a filha, ela quer que a filha estude. Então, tem acesso à faculdade. Então, geralmente, ela não vai exercer a mesma profissão com a mãe. Então, isso acontece com eletricista, marceneiro. Então, isso é uma tendência comportamental do brasileiro, tá? Então, mas a questão do campo, o que acontece? Os grandes latifundiários conseguem esse empréstimo, né, bancário. Então, ele tem um estímulo maior, então ele produz mais. Então, o pequeno produtor fica, às vezes, sem saída por causa desses inúmeros fatores que a professora falou. Bem, aqui o que acontece, tá? Eu coloquei a região centro-oeste aqui, por quê? Dentre todos esses fluxos migratórios internos, eu comentei isso para vocês também no último item, o que acontece? Os grandes centros hoje, eles encontram o quê? Uma estagnação econômica, tá? Não apenas econômica, que é a questão da oferta de emprego, mas a questão da informalidade, a questão do número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? As condições de vida, moradia, educação, saúde. Então, o que acontece nesses grandes centros? Após esse boom, esse inchaço dos centros urbanos, né? Dessa sociedade urbano-industrial, houve uma saturação desses espaços. Então, como alternativa, né? Surgiram o quê? A descentralização industrial. Porque hoje, o Brasil ele possui vários outros estados que oferecem polos industriais, que oferecem outro tipo de prestação de serviço, ou oferecem até mesmo melhor qualidade de vida devido ao número menor de habitantes. A oferta de emprego é melhor, às vezes a moradia é um pouco mais barata, tá? Por questões do quê? Do número de pessoas, do número da procura. Então, o que acontece? Mas não é só a questão econômica. O que influenciou esse fluxo migratório também para a região centro-oeste? Tá? Então, uma delas é o quê? Porque a gente sempre fica falando, né? Sul, Sudeste, Nordeste. Sul, Sudeste, Nordeste, não é mesmo? Mas isso é um processo natural. Por quê? Porque se você considerar o mapa do Brasil, você vai considerar o quê? Que a civilização, ela chegou através do quê? Através do litoral. Então, é natural que a exploração ou que a concentração populacional ou até mesmo a concentração de indústrias, né, polos econômicos, sejam estabelecidos onde foram descobertos antes. Então, o descobrimento do Brasil ele ocorreu do litoral para o centro, tá? Das extremidades para o centro. Então, o que acontece? Após esse esgotamento econômico, tá? Não apenas econômico, como eu falei para vocês, mas social, ambiental, né? Nós tivemos aqui, para influenciar esse fluxo, para descentralizar, né, esse fluxo migratório, nós tivemos a construção da cidade de Goiânia, tá? Aqui, que fica no estado de Goiás. Brasília, tá? Que é a capital do Brasil. E nós tivemos também a questão da expansão da fronteira e investimento em infraestrutura. Porque a partir do momento que você cria um estado, cria uma cidade, você tem que investir o quê? Como que as pessoas vão chegar até lá? Então, isso estimulou o quê? Infraestrutura, tá? Serviços básicos. E aqui também, foi o que eu falei para vocês na aula passada, que cerca, né, de 30% da população aqui que mora no centro-oeste, nós podemos estender a Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, não são daqui, vieram de outros estados. Então, isso mostra o quê? Que há uma tendência diferente comportamental e migratória, tá? Que
Música